Por muito tempo eu não faço vídeo aqui no canal. Eu não fiz contra o Fortaleza porque eu estava na faculdade, mas acabei assistindo o jogo lá na faculdade. Me empolguei demais quando o São Paulo venceu, mas aí eu lembrei que a situação que nós estamos não é nada de ficar feliz. A situação que nós estamos neste exato momento não é de se alegrar em nenhuma maneira. A maneira que o São Paulo tá, a maneira que esses incompetentes colocaram o São Paulo, nessa situação que o São Paulo se encontra aqui, esses incompetentes, vou repetir novamente, esses incompetentes da diretoria e o que esse presidente, que na minha honesta opinião é o pior presidente da história do São Paulo, por tudo que ele faz, pelas vendas dos moleques da base, pelo preço de banana, pela péssima administração, pelas pessoas que ele coloca nos cargos do São Paulo, que é um bando de político que ele faz para querer se autoproclamar, ter os políticos lá dentro, um bando de conselheiro que ele coloca. Isso faz dele ser o pior presidente da história do São Paulo, dos piores e o pior. E vamos falar do jogo que teve hoje, nesse domingo, dia 5 de outubro de 2025. É mais uma vez o São Paulo prejudicado pela arbitragem contra esse Palmeiras, que é bem administrado, tem um treinador que tem respaldo dessa presidente aí, que reclama, que vai pra cima com tudo da CBF. Não é à toa que nos últimos anos o Palmeiras vem sendo campeão de tudo, pelo bastidor que tem, principalmente pelo bastidor que tem. Aí você se pergunta, por que o Palmeiras é tão beneficiado pela arbitragem brasileira, pela CBF? Por causa dos bastidores que tem. Hoje o São Paulo enfrentou um Palmeiras que vinha de uma vitória de 3-0 contra o Vasco. Esse elenco aí, tudo bem que foi com o Zubeldia, mas esse elenco aí tomou de 3-1 do Vasco. O São Paulo veio de uma vitória de 2-0 em cima do Fortaleza, ganhando com um jogador a menos, basicamente o jogo todo. E a gente acreditava, porque clássico não se joga, se ganha. E fez um bom primeiro tempo. Tem que elogiar esses jogadores pelo primeiro tempo que fizeram. Cadê o controle que eu tô vendo aqui o Barolo falar? Tô vendo aqui mudo, né? Mais verdades que o Barolo fala, mas que muita gente não quer ouvir. O São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, eu não posso negar. Segurou, fechou o ataque do Palmeiras. E o Abel inteligente, né? Inteligente, ele mudou o esquema dele, provavelmente mudou a escalação. E acabou virando para 3-2. Mas não foi só isso. O São Paulo era para ter vencido o jogo hoje pelo lance que teve do Rafael Veiga e do Gustavo Gomes, que pisou, se eu não me engano, foi em cima do Tapia. Inclusive hoje o Tapia, coitado, o que o Tapia apanhou, gente? E o Crespo também, ele tira ele no segundo tempo. Enfim, depois vamos falar disso. O que o Tapia apanhou hoje, chegou a sangrar o nariz dele. Foi um absurdo o que esse jogador, que a gente sabe que é limitado, que é fraco tecnicamente, mas ele tem vontade, tem raça, ele não desiste das divididas, coisa que muito jogador do São Paulo faz. É um jogador que está encantando a torcida do São Paulo pelo que está fazendo. A gente critica a contratação, mas a gente tem que elogiar o jogador dentro de campo. A gente critica o jogador, a contratação do jogador, pelo que a torcida do River Plate estava falando sobre ele, falando que o jornalista chileno estava falando sobre ele, mas dentro de campo tá mostrando vontade, raça, e a gente elogia isso nele. E o que esse coitado apanhou, coitado não, né? Mas o que esse cara apanhou no jogo foi sacanagem. O que era pro Gomes ter sido expulso naquele lance, que ele deu um pisão em cima aqui, ó, dele, aqui na perna dele, foi um absurdo essa arbitragem não ter expulsado o Gustavo Gomes nesse lance. E o que teve de novo em cima do Tapia, naquele pênalti que esse vagabundo desse árbitro, mas esse VAR não marcou, é um absurdo o que a CBF, o que essa arbitragem brasileira fraca, tendenciosa, horrorosa faz. É um absurdo. Aí tem gente que se pergunta por que o Brasil não ganha nada há mais de 2 décadas. É com isso. É por conta desses hábitos brasileiros que o Brasil não ganha nada faz tempo. Nada. A arbitragem brasileira, o futebol brasileiro hoje é uma draga. É um nojo assistir um futebol brasileiro. É um nojo. Por isso que os europeus estão sempre na nossa frente.
Olha a qualidade do futebol europeu, da Premier League, da Bundesliga, da La Liga. Olha a qualidade. Tudo bem, tem falhas? Tem. Qualquer um tem falhas. Mas se compara a arbitragem de lá com a arbitragem daqui, a qualidade que é. Árbitros bem treinados, árbitros profissionais. Coisa que o Brasil não tem. Tem essa podridão aí. E eu não vou me esquecer o nome desse homem. Eu não vou me esquecer o nome desse árbitro aí, não. Ramon Abate Abel. O senhor é um covarde. Hoje você favoreceu o Palmeiras. Favoreceu a virada do Palmeiras hoje. O senhor, junto com esse elenco frouxo dos jogadores do São Paulo, que já vamos falar, viu? Já nós vamos falar desses jogadores do São Paulo, o quão frouxos eles também são. O que o senhor, a hora do VAR, fez no jogo de hoje foi uma das maiores vergonhas que eu já vi na minha vida. O que o senhor fez de novamente, porque você já prejudicou o São Paulo em outros jogos, e novamente o senhor prejudicou o São Paulo Futebol Clube hoje de campo. Aí eu vi a notícia que o São Paulo vai soltar uma notinha de ofício à CBF pra impedir que ele apite no Campeonato Brasileiro. Não vai mudar nada, porra. Não vai mudar nada com esse presidente de merda que o São Paulo tem. Já vamos falar. Agora eu quero falar dos jogadores do São Paulo. Eu queria me imaginar sendo esses jogadores do São Paulo chegando em casa. Discutindo isso aqui, eu tava discutindo com o início do trabalho. Eu queria me imaginar chegando em casa, depois de tomar uma virada dessa. Eu queria ver a cara dessas bênçãos. Eu queria ver a cara deles ao chegar em casa, olhando pra esposa, olhando pro filho ou filha. Eu queria muito ver a cara desses homens, desses caras aí, viu? Porque homem que se diz homem, tomar uma virada do jeito que tomou, e ter a atitude que esses caras teve nos jogos contra a LDU e no jogo que teve hoje, cara, eu ficaria com vergonha de mim mesmo. De chegar em casa, olhar pra minha esposa, olhar pra minha filha, pro meu filho e falar: eu tomei uma virada de 3-1, de 3-2. Eu tomei uma virada, ganhando de 2-0, eu tomei uma virada de 3-2. Fomos eliminados por um time fraco da LDU. Eu teria vergonha de olhar pra minha esposa, de olhar pra minha filha, pro meu filho. Entendeu? Eu tenho vergonha de olhar pra minha família. Porque, gente, eu sei, tem muito time ruim no brasileiro, né? O Sport é um exemplo disso, um time horroroso. O Sport investiu muito, né? Pra no final tá em último e tá em lanterna no campeonato. Mas nenhum time é tão covarde. Eu não conheço outro time tão covarde como esses jogadores do São Paulo são. Os senhores são uns covardes. O que os senhores fizeram na Libertadores, o que os senhores fizeram no jogo de hoje, não é atitude de homem. Como que vocês se dominam jogadores de futebol, tendo as atitudes que os senhores têm dentro de campo? Isso é uma vergonha. Aí eu conheço muito moleque aí, porque eu jogo bola, né? Eu conheço muito moleque aí talentoso, que já falou pra mim: Léo, eu não consegui me tornar jogador de futebol. Não me aceitaram. Eu já fui em peneira, já fui escolhido. Não me aceitaram. Eu fico com pena. Porque eu enfrentando eles, ao lado deles, eu vejo que eles têm talento. Que eles mostram vontade, habilidade. Eles mostram isso. A raça. Aí a gente vê jogadores que se tornaram profissional. Como que esses caras se tornaram profissional? Como que jogadores com a atitude que esses caras tiveram no jogo de hoje, nos jogos da Libertadores, como que esses caras conseguiram se tornar jogadores profissionais? Com a atitude que eles têm dentro de campo. Cara, chega, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar desses caras. Sério, é vergonhoso. Você tem que ver torcedor lamber saco, falar que Luciano é ídolo. Tem que bater boca, dizendo que Luciano é ídolo do São Paulo, fazer bandeira pra Luciano, toalha do Luciano, meu irmão. O Luiz Fabiano ficou não sei quanto tempo, não fizeram uma toalha pra ele, uma bandeira. O mesmo de Guarraí, Miller, Cafu, nenhum desses caras
caras fizeram bandeira pra eles. O Rogério ganhou, mas também o Rogério é óbvio, né? O maior ídolo da história do São Paulo, o maior goleiro da história, o maior jogador da história do São Paulo, esse ganhou. Isso eu concordo. Agora, Luciano ganha bandeira. Não tô falando que ele é o único culpado da derrota de hoje. Não tô falando que ele é o culpado da derrota de hoje. É um dos culpados. Mas, não tô falando que ele é o único. Né? Que nem no jogo da LDU, o principal culpado foi ele, porque ele, o tanto de chance que ele perdeu nos 2 jogos, tanto ida quanto fora, não é atitude de jogador de futebol, não é atitude de jogador para ser titular do São Paulo, não é atitude para jogar no São Paulo, isso é óbvio. Mas na moral, tem torcedor aí que parece que que gosta mais do jogador do que do clube que torce. Isso não só do São Paulo, em qualquer time. Tem jogador que torce, tem torcedor que torce mais pro jogador do que pro time que torce. Isso é vergonhoso, o São Paulo não pode ficar dependendo desses torcedores, não. Isso é vergonhoso, gente. Cara, vamos falar daí de cada um, vamos lá. Vamos falar, depois eu vou falar da diretoria do São Paulo, né, que o Casares não, Belmonte apareceu aí, Rui Costa apareceu para dar entrevista, mas eu cansei de ficar calado. Eu não faço vídeo pro YouTube porque eu tenho nojo de falar o nome dessas pessoas. Mas a partir de amanhã, amanhã eu vou chegar um pouco mais tarde do trabalho, mas quando eu chegar no trabalho é cobrança atrás de cobrança pra cima desse catado que tá dentro do São Paulo. É cobrar e cobrar pra esses caras saírem. É cobrar e cobrar pra esses caras saírem. Eu sei que a minha fala não vai adiantar nada, isso é mais do que óbvio. Mas a minha parte, pelo menos, eu vou estar fazendo e eu vou incomodar o saco desses caras até meu último dia de vida, se for preciso. Eu cansei de ficar calado. Eu não faço vídeo aqui no YouTube porque eu tenho nojo, eu repito, eu tenho nojo de falar desses caras. Mas a partir de amanhã, a partir de hoje, na verdade, a partir de hoje, eu vou encher o saco de vocês, seus vagabundos, até o meu último dia de vida, repetindo como se for preciso. Porque eu não quero meu clube na situação que está. Eu não quero meu clube ter que ficar cada ano após ano passando vergonha, a dívida aumentando. Eu não quero isso pro meu time. Eu quero São Paulo campeão. Eu quero ver o que as pessoas que mais velhas viram, como foi em 94, 93, 92, 2005, 6, 7, 8, o tri brasileiro que o São Paulo conquistou. É isso que eu quero ver. Não um elenco acomodado, que envergonha a tua torcida, tomando a virada que tomou hoje, sendo eliminado para a LDU da maneira que foi. Eu quero um time ser campeão e vocês não vão destruir o São Paulo. A torcida verdadeira que torce pro bem do São Paulo não vai deixar. Os influenciadores que fazem vídeo todos os dias falando do São Paulo não vão deixar. Vocês podem fazer o quanto, vocês podem tentar de tudo para destruir o São Paulo, mas eu, incluindo a torcida que realmente ama o São Paulo, mas os influenciadores que fazem vídeo para poder cobrar vocês e apoiar o São Paulo, nós não vamos deixar. Podem fazer de tudo, seus vagabundos, mas nós não vamos deixar. Vamos falar de cada jogador que jogou hoje. Vou falar do senhor Júlio Casares, o pavão para muitos. Vou falar da diretoria, desse boca de farofa, mais o catado que tá junto com ele. Vamos lá, Rafael. Eu tenho que falar pra vocês, o Rafael é o melhor goleiro do São Paulo após o Ceni. Isso é fato. Não é nenhuma invenção da minha cabeça. Isso é fato. Porque você pegar de lá pra cá, nós tivemos Denis, nós tivemos Sidão, tivemos Renan Ribeiro, tivemos Jandrei, tivemos Volpe. Só o goleiro mequeté minha boca. O Rafael foi o melhor deles. Mas eu tenho que falar pra vocês. O Rafael não faz uma defesa. O Rafael não sai do gol. No gol do Palmeiras, no terceiro gol do Palmeiras, o Rafael não tem a mínima competência. E olha que o Rafael é um cara alto. O Rafael tem 1,90m pra cima. Não lembro a altura dele mais ou menos. Mas o Rafael é um cara alto. Meu Deus do céu. O Cédric Soares, que um dia já foi um bom lateral, tava no elenco de 2016, que foi campeão da Eurocopa junto com Portugal. Ele já foi um bom lateral direito. Hoje, não presta nem para jogar num time de terceira divisão do campeonato inglês. Lá no Arsenal ele era a terceira reserva. Ele era o terceiro lateral direito. Era a reserva do reserva. E pra cá vem pra ser titular. Eu quero saber o que o Crespo vê nele pra ele ser titular. Só porque ele é português? Só porque ele é português ele é titular?
Só porque ele é português, Cris? Só porque ele é português? Só porque ele já foi um lateral direito? Hoje não serve nem pra ser lateral direito, como eu disse. Não serve nem pra ser lateral direito da Chapecoense. Não serve pra ser lateral direito do Ipes. Vergonha. Cédric Soares, você é uma vergonha pro São Paulo. Você é uma vergonha pro São Paulo. Um dos piores laterais direitos que eu já vi na história do São Paulo. É o Igor Vinícius 2.0. Você é um Igor Vinícius melhorado. É só isso que você é. O nosso trio de zaga, eu tenho que falar um específico. Um jogador específico dessa zaga. Alan Franco, Sabino e Arboleda. O Alan Franco, eu até acho que ele tem um pouco de vontade mais do Sabino. Apesar do Sabino ser outro zagueiro horroroso. Mas eu acho que o Alan Franco e o Sabino, eu acho que eles têm um pouco mais de vontade, né? Apesar de serem pipoqueiros, pipocaram hoje. Mas eu acho que eles têm um pouco mais de vontade hoje. Mas não escapem do zero, porque ainda são pipoqueiros ao lado do resto do elenco. O Arboleda é um bunda mole, como ele mesmo chama os outros. Ele é um bunda mole. Ele é um frouxo quando enfrenta o Palmeiras. Ele é um frouxo que só sabe fazer, sabe o quê? Colocar diamante nos dentes. É isso que o jogador de futebol faz. Bota diamante nos dentes, pinta o cabelo de loiro. É isso que ele faz. Dá risada no vestiário, Arboleda. Pede favor pra nós dois. Suma do São Paulo, cara. Acabou seu tempo. Já acabou sua hora faz tempo, cara. Entendeu? Você tá contando as horas no São Paulo, cara. Tá contando, os seus dias estão contados no São Paulo, cara. Arboleda, pelo bem da torcida do São Paulo, desapareça. Larga a mão do São Paulo. Acabou faz tempo o seu tempo aqui, cara. Você já foi um bom zagueiro pro São Paulo. E toda vez que você enfrenta o Palmeiras, você se borra nas calças, cara. Então, Arboleda, vírgula, o baladeiro bunda mole, desapareça, cara. Larga essa mão do São Paulo. Entendeu? Vai lá pra um outro time, sei lá. Volta lá pra Universidade Católica do Equador, que é onde você veio, que é de onde você veio, pelo que eu lembro. Sai, cara. Desapareça. O Enzo Dias é a única coisa que o São Paulo tem a elogiar nesse ano de 2025 é a contratação do Enzo Dias. O São Paulo, um dos poucos acertos dessa diretoria, né? Nesses anos que eles estão de gestão, é um dos poucos acertos. A gente achou um lateral que tem raça, que não desiste nunca, que briga até o fim pelo time. É um dos poucos aí que eu elogio nesse time. Que é o Enzo Dias. Enzo Dias, você sim representa a camisa do São Paulo. Você é um dos poucos aí desse elenco que representa a camisa do São Paulo. E foi muito bem hoje, né? Deu uma assistência para o segundo gol do São Paulo. Você é um dos poucos aí que, na minha opinião, representa a camisa do São Paulo. A Draco Laura, que desde que voltou da lesão, não jogou mais nada, é outro que também já tem que ir embora, já acabou o tempo faz tempo. Desde que ele voltou dessa lesão, desde que ele se machucou, ele não foi mais o mesmo jogador. Falta de vontade, entendeu? Meu Deus do céu, tira a mão, tira o pé de dividida. Ô diretoria, já que vocês não estão vendendo os caras a preço de banana, por que vocês não vendem essa Draco Laura a preço de banana, entendeu? Draco Laura, você é uma piada, você é uma vergonha para a história do São Paulo Futebol Clube. Ao lado desses jogadores também. Ao lado desse elenco em todo, você é uma vergonha para o São Paulo Futebol Clube. O Marcos Antônio, que fez muita falta nos jogos da LDU, é outra das poucas coisas que prestam no São Paulo, é a contratação do Marcos Antônio. Meu, é um bom jogador. Olha o passe que ele deu pro Chiliquento fazer o gol. Olha o passe, é só você olhar o passe. É um cara que é diferenciado e que faz isso, que muda o patamar do São Paulo. É um dos poucos aí desse elenco que presta, na minha opinião. Se ele vai ficar ou não sei. A Lazio quer o quê? 20 e poucos milhões por ele? Não sei se vai ficar. Entendeu? Gostaria que ficasse. Pelo futebol que ele está mostrando dentro de campo, gostaria que ficasse. Mas acho difícil ele ficar. O Bobadilha, que é outro que deve sair, deve ir embora, deve ir, sei lá pra onde, mas deve ir embora, porque dizem que tem clubes interessados nele, que pode chegar uma proposta de 5 milhões de euros por ele. Se eles já vendem jogador da base a esse preço, imagina jogador que nem veio da base, cara. Eles vendem por menos, cara. Porque esses merdas aí já deixaram claro que o São Paulo tá afundado. Né? 8, 9 milhões a gente não negocia. 10 milhões a gente já começa a conversar. Essa foi a notícia. Ai, meu Deus do céu. Bobadilha hoje, cara, ele melhorou bastante com o Crespo, o jogador melhorou bastante, viu? Teve suas quedas lá com o Zubeldia, mas com o Crespo ele melhorou bastante, viu? É um cara que mas não caga, não cheira, viu, cara? Hoje jogou de meia, meu pai.
O Tapia, eu vou falar o seguinte, eu critiquei a contratação do Tapia. Claro que eu critiquei a contratação do Tapia. Um jogador que era reserva do reserva lá no River Plate, que não tinha um gol pelo River Plate, é lógico que eu ia criticar. Mas vamos sendo honestos. Era pro Tapia ter sido titular nos 2 jogos contra a LDU. Porque o Tapia, ele é fraco, ele não tem técnica nenhuma, é um jogador tecnicamente fraco, muito ruim. Mas o que ele recompensa sendo... Mas o que ele mostra mesmo sendo fraco e sendo ruim tecnicamente? Vontade, raça, entendeu? O Tapia, já são 2 gols aí em 2 jogos. O Tapia, ele mostra raça, ele mostra vontade, ele não tira o pé de dividida como muitos fazem. É um cara que tem caráter. Dentro desse elenco do São Paulo, é um dos poucos que tem caráter, o Gonzalo Tapia. Entendeu? Elogio bastante ele por isso. Chegamos no Chiliquento, que hoje vai ter as divas, os baba-ovos, as lucizetes. Hoje, vamos falar, mais um gol, falta mais um para ele completar 100 gols pelo São Paulo. Em quase 6 anos de clube, falta mais um para ele completar 100 gols pelo São Paulo. O Chiliquento, que no momento decisivo, não só na Libertadores. Eu lembro lá contra o Independente Del Valle. Lá contra o Del Valle, na final da Sul-Americana, onde ele também pipocou. E esse ano, pipocou também nas quartas de finais contra a LDU. Ou seja, faz gol quando não precisa. O artilheiro dos gols inúteis. O cara que diz que vai destruir o CT. Isso o Rafinha revelou. O Rafinha revelou isso. O cara que fala que vai destruir o CT se não jogar a final. Inclusive na final contra o Flamengo ele perdeu o gol. Vocês lembram? Lá pro final do jogo, né? O jogo estava já acabando, ele perdeu o gol. Poderia ter feito 2-1 pro São Paulo. Ele perdeu o gol. Um cara chiliquento que vai chorar no ouvido do Muricy quando o jogador da base toma o lugar dele, como foi o caso do William Gomes, que o William Gomes tomou o lugar dele, ele foi chorar lá pro Muricy, e por coincidência ou não, ele já foi titular no próximo jogo. O Luciano, ele é uma das maiores vergonhas do São Paulo, justamente pelas atitudes que ele toma. Por ele ser um pipoqueiro, por ele ser, cara, um cara que dá chilique, por ele ser um egoísta, um narcisista, que só pensa no próprio rabo ao invés de pensar no clube ou na torcida, em pensar no coletivo, que é um por todos, todos por um, ele não pensa nisso. Só pensa no rabo dele, o Luciano. O Luciano só pensa nele. Isso deixa claro quando ele vai reclamar lá pro Muricy, quando o menino da base tomou o lugar dele. Ô Luciano, e fora a camisa 10, que esses incompetentes da diretoria deram a camisa 10 pra ele. Ô Luciano, você é uma vergonha pro São Paulo Futebol Clube. Não, você está longe de ser o único culpado pelo São Paulo. Está longe de ser o culpado. Não tô só criticando você, tô criticando esses outros jogadores também, que pipocaram diante da LDU e em outros diversos jogos. Mas você que veste a camisa 10 do São Paulo, que era pra ser o melhor jogador do São Paulo, o que tá longe de ser, você me enoja. Você me enoja. E quem me enoja mais ainda é quem lambe o seu saco, faz bandeira pra você, faz toalha de praia pra você e grita o seu nome, é Luciano, quando você faz gol inútil em time de Série B como você fez no Náutico. Eu tenho nojo de você e das pessoas que idolatram você pra falar que você é ídolo. Você nunca, nenhum jogador que tá aí, nunca será ídolo do São Paulo. O São Paulo sempre será maior do que todos. Nenhum de vocês é maior que o São Paulo. Nenhum de vocês merece vestir a camisa do São Paulo. Principalmente o senhor Luciano. E os caras que entraram. O Rodriguinho, que vinha muito bem. Admito, ele vinha muito bem nos últimos jogos. Mostrando muita personalidade, tecnicamente mostrando ser um bom jogador. Mas hoje, o que se cagou o Rodriguinho é vergonhoso. É vergonhoso o que se cagou o Rodriguinho. 2 gols por 2 erros dele. O segundo nem se fala. Ele entregou num passe fácil, numa bola fácil, que era um toque fácil. Ele erra, dá um contra-ataque pro Palmeiras e o Flaco Lopes vai lá e faz o gol.
Rodriguinho, depois dessa, cara, eu vou até ficar quieto, porque eu me recuso a falar de você, dos seus erros, eu me recuso a falar disso. Se você tava borrado hoje, era só falar pro Crespo, Crespo, eu não consigo, hoje não dá pra você me colocar em campo. O Alisson tá mais gordo que eu, o Alisson. Tá mais gordo que eu. O Alisson. O que falar do Alisson? O que falar desse cara? Ah, mas já fazem 2 anos essa porra aí, você quer insistir na Copa do Brasil. O Alisson, ele teve sua superação em 2023. Mas de lá pra cá, de 2023 pra cá, o que esse cara decaiu é uma vergonha. Alisson, que foi rebaixado com o Grêmio lá em 2021 e veio pro São Paulo. Que foi rebaixado com o Cruzeiro em 2019. Alisson, você é uma vergonha, cara. Você é uma vergonha. Você é uma vergonha. E Crespo, para de colocar esse cara em campo. Deixa ele embora. Deixa esse cara embora. Dá um jeito de se livrar. É mais um que tem que ir pra Parca do São Paulo. Final do ano a gente vai fazer, eu vou fazer um vídeo dando opinião de quem tem que sair e quem tem que ficar. Quem mais entrou? Entrou o Lucas. No lugar do Tapia. Ele tira o Tapia e deixou o Chile quente em campo. Lucas, você também é outro que também, olha, você também é outro que é um pipoqueiro também. Pipoqueiro, Lucas Moura. Você é um pipoqueiro. Eu não me esqueço do pênalti que você perdeu contra o Botafogo. O Caleri foi pipoqueiro também, nos 2 jogos contra o Botafogo. Mas eu não me esqueço do pênalti que você perdeu. Fora também machucada aí, que não tá 100% recuperado, porque o DM do São Paulo não recupera nem gente com gripe, quanto mais lesão muscular. Lucas, pelo bem do São Paulo, você também é outro que nunca será ídolo, Lucas. Viu? Cabeça de ovo, cabeça de rolão, você nunca será ídolo do São Paulo. Pra mim, você nunca foi ídolo do São Paulo. Obrigado pela Copa do Brasil, que você foi importante nos jogos, no jogo contra o Corinthians, nos 2 jogos contra o Flamengo. Obrigado. Fez mais do que sua obrigação, mas você não dá ajuda ao seu salário. Só vive no DM. Hoje você mais fez podcast. Esse ano você mais participou de podcast do que você jogou bola. Rescinde seu contrato. Adeus, Lucas Moura. Já deu pra você faz tempo também. Quem mais entrou, cara? Entrou mais um lugar aí que eu nem lembro quem foi, cara. Quem que entrou aí? Entrou o Rodriguinho, entrou o Alisson, entrou o Lucas. Eu nem lembro quem entrou aí. Diz nos comentários quem foi que entrou. Entendeu? Porque eu até me esqueci quem entrou. Olha, tão nojo que esses caras me dão. Vamos lá. O Crespo, ele não tem culpa de nada, gente. Ele não tem culpa de nada que o São Paulo tá passando, que o São Paulo, na situação que o São Paulo tá. Mas ele tem seus erros. O Crespo tem seus erros, como qualquer outro treinador tem. Eu quero saber por que o Luciano não sai do time, mas o Tapia, que tá melhor que ele, sai. O Luciano morto dentro de campo. Morto. E ele continua em campo. Ah, não pode tirar? A diretoria não quer? Ele não quer sair de campo? Manda ele tomar no cu. Manda ele tomar já sabe aonde. Manda ele ir pra casa do cacete, dizer que aqui aí não tem preferência pra jogador, não. Você quer ser titular, que você jogue e mostre ao treinador que você merece ser titular. Aqui não tem preferência não, seu bosta. Não é porque você carrega a camisa 10 que você vai ser o titular do jogo. Não entendo algumas atitudes do Crespo, cara. Não entendo algumas atitudes do Crespo. Eu juro pra você que eu não entendo. Por que o Cedric é o titular? Por que o Mailton não joga? E o Oscar, hein? Meu Deus do céu. Tem outro que também tem que ir embora, viu? Esse cara, viu? 2 milhões pra ficar, 2 milhões e meio por mês. 3 milhões e meio por mês pra ficar no banco o jogo todo. Pra ficar no DM o tempo todo. Até que pariu. Mas como for, tira. Mas eu te entendo, viu, Crespo? O elenco que você tem. Eu te entendo muito bem as atitudes que você tem. Entendeu? Apesar de não entender muito, mas às vezes eu entendo, entendeu? Às vezes eu entendo. Eu não entendo algumas, mas eu entendo outras. Entendeu? É o elenco que você tem, que essa diretoria te passou. Entendeu? Você tá fazendo o melhor possível que você pode, viu, cara? Repito, você não tem culpa você não tem culpa do São Paulo. Você não tem culpa do São Paulo estar na situação. Diretoria do São Paulo Futebol Clube. Vamos finalizar o vídeo de hoje falando de todos esses caras. Chapecó, Nelsinho, Muricy, Boca de Farofa. Nossa, dá até nojo de falar desses caras. Sem nem nada vai mudar. Nada vai acontecer.
É capaz do Boca de Farofa, inclusive, ser o próximo presidente do São Paulo. Aí você vê a gente na merda. E seu Júlio Casares, que o que ele gosta de fazer. O que o Júlio Casares gosta de fazer? Eu fiquei sabendo esses dias aí, num vídeo, que ele fez uma reunião online e que a câmera dele estava desligada. Aí você vê o nível da diretoria do São Paulo. Um cara que estava em uma reunião importante do clube, o presidente do clube está com a câmera desligada na reunião. Um presidente que vai em programa para poder imitar o Silvio Santos. Um presidente que vai em programa de televisão para imitar o Silvio Santos. Um presidente que apaga os stories quando sofre uma derrota e que quando vence, aí tirar fotinho com o jogador que fez gol. Um presidente que também só posta fotos com comentários fechados, como ele fez aí, quando ele foi pedir desculpas, ele fechou os comentários. Você quer esperar o quê de um covarde como esse? De um frouxo como esse? Um merda de presidente como esse? O senhor é o pior presidente da história do São Paulo. Estou repetindo novamente. O senhor é o pior presidente da história do São Paulo. Você que suma dessa sua corja. Porque o que você fez com o São Paulo é uma vergonha. Você botando conselheiro em cargos para você, em altos cargos, para você ter ações políticas lá na frente. Júlio Casares, você me enoja, cara. Você me enoja. A gente vê nosso rival ano após ano ganhando título. E o São Paulo na merda como sempre. Na merda como tá hoje. Por culpa de vocês, seus incompetentes. Seus incompetentes. Que vendem a base a preço de banana. Que só fazem merda. Só dão entrevista pra amiguinho. É só isso que vocês sabem fazer. Com aquelas conversas fajutas. Entendeu? Essa conversinha, cara. Meu pai, mato, cara. Vocês me dão nojo, diretoria do São Paulo. Vocês me dão nojo, Júlio Casares. Vocês me dão nojo. O que vocês fazem com o clube? Vocês me dão nojo. A cada ano após ano, endividando o clube e afundando mais o São Paulo Futebol Clube. Vocês não merecem a torcida que tem. Aí sabe o que eu fico mais ainda? É jornalista passando pano pra vocês. Falando que a torcida tem que lotar o Morumbi. Que a torcida não pode. Vai tomar no rabo o jornalista que fala isso. A torcida lotar o Morumbi. Por que então vocês não pagam os ingressos pra torcida lotar o Morumbi? O torcedor não aguenta mais, tem que ver o que esse time tá fazendo. 2 jogos seguidos no Morumbi, 2 derrotas. Perdeu pro Ceará na semana passada e perdeu hoje. A vergonha o que acontece, o que esses caras fazem, a torcida passada. Semana passada não, essa segunda-feira aí enfrentou o Ceará, perdão. A vergonha que esses caras fazem a torcida passar, cara. Por que vocês não mesmo bancam o ingresso da torcida do São Paulo? Ficar lambendo o saco de jogador, passando pano para jogador, passando pano para a presidência e criticando o jogador, a torcida, por fazer protestos ao presidente Júlio Casares e por também fazer protesto aos jogadores. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, não tá? Estão de brincadeira com a minha cara, não tá? Mas isso aí são vendidos para fazer entrevista com o jogador, né? Porque eu tenho certeza que se vencesse hoje, ia ter jogador querendo dar entrevista. Os vagais da diretoria e o presidente e o Pavão iam aparecer. Porque é assim, né? Quando ganha é fácil aparecer. Quando perde, todo mundo se esconde da samambaia da vovó e fica lá, ó. Até o próximo jogo, aí vence. Opa, tô aqui. É isso. Nada vai mudar. Nada vai mudar nesse clube. Nada vai mudar. Nossa, eu tô 33 minutos aqui falando. Agora, amanhã, eu quero ver as notícias. Eu quero ver também se teve algum jornalista macho pra perguntar pra esse português aí, pra esse chorão do cacete que quando perde sempre dá um escândalo aí, dá um choro. Eu quero ver se teve algum jornalista macho que bateu no peito e perguntou pra ele sobre a arbitragem. Se ele vai falar mal da arbitragem. Se ele falou mal da arbitragem. Eu quero ver depois a coletiva desse português chorão do cacete. Quero ver a coletiva dele pra ver se teve algum jornalista macho que perguntou pra ele se ele vai reclamar da arbitragem. Se foi pênalti pro São Paulo, se o Palmeiras foi prejudicado. Eu quero ver se teve algum jornalista que perguntou isso pra ele. Eu acho difícil, porque lá lambe saco de todo mundo. Lá é baba-ovo de todo mundo, né? Baba-ovo daqui, a gente sabe como funciona.
amanhã nos encontramos. Se não for amanhã, vai ser na terça-feira. Se não for na terça-feira, vai ser na quarta, porque eu vou trabalhar de tarde e eu vou chegar um pouco mais tarde em casa, porque também tem minha faculdade para fazer. Mas se prepare, porque a cobrança vai continuar. A cobrança vai continuar. Fique com Deus aí. Boa semana para todos. E agora é aguentar os palmeirenses. A semana toda aguentar os palmeirenses até o próximo jogo. É isso. Deus e tchau.